Há uma história antiga que eu ouvi na minha infância e que também eu não sei se ela é totalmente verdadeira, mas é a história do amigo do poeta Olavo Bilac, que eu acho que você já deve ter ouvido, em que ele gostaria de vender o seu sítio, a sua propriedade. Ele estava dando muitos custos, muitos gastos, despesas, e apesar de gostar da propriedade, ele disse: não, eu acho que eu vou abrir mão dela. E aí ele convidou o seu grande amigo, o poeta Olavo Bilac, para escrever ali um bilhetinho, um anúncio do jornal que pudesse oferecer a sua propriedade, já que o poeta conhecia tão bem aquele sítio, e com suas palavras bonitas poderia conquistar ali um bom comprador para aquele sítio. E as palavras foram compostas nesse seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e lhe perguntou se tinha conseguido vender o seu sítio, ao que respondeu: nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. E aí, a lição básica que as pessoas tiram dessa história é que algumas vezes a gente só consegue enxergar o que possuímos, o valor do bem que temos, quando pegamos emprestados os olhos de outrem. É pensando nisso que Jesus muitas vezes servia deste olhar do outro para trazer uma percepção aguçada do valor do bem que as pessoas ou possuíam e não lhes dava o devido valor, ou, na maior parte das vezes, como um bom evangelista, Jesus lhes anunciava o valor máximo do reino dos céus que elas precisavam adquirir. Se você, por exemplo, abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, texto do evangelista Lucas, no finalzinho aí do capítulo 9, a partir do versículo 57, Jesus está se dirigindo da Galileia, a região ali composta por algumas cidades, dentre elas a sua cidade natal de Nazaré e outras, Cafarnaum, onde ele passou boa parte do seu ministério, e ele estava se dirigindo ali para Jerusalém. E aqui nós estamos falando provavelmente das últimas semanas de vida de Jesus. Talvez aqui, já nesse capítulo 9, estamos nos aproximando da última semana de Jesus aqui na terra, antes da crucificação. Ele estava exatamente se dirigindo para Jerusalém, para a Via Crucis, para ser sacrificado em favor daqueles que viessem a crer nele. E aí o texto conta que depois que Jesus passou por algumas vilas, fez vários milagres, pregou a palavra, inclusive usando muitas parábolas. Esse texto que nós vamos ver aqui trata de um encontro ou de um triplo encontro com 3 pessoas distintas e forma aqui nesse texto de curtos versículos 3 diálogos em que boa parte desse texto é conduzido para uma decisão. Por isso que alguns escritores, alguns comentaristas bíblicos chamam essa passagem aqui não de uma narrativa comum, mas de uma parábola, de uma semelhança parabólica. Embora Jesus esteja narrando ali um encontro, ou melhor, Lucas esteja narrando encontros de Jesus, como ele o faz em toda essa viagem aqui, que é a última de Jesus, ele talvez aqui encontra neste arranjo, juntando esses 3 diálogos, uma forma parabólica de se contar uma história. E isso tem um significado ainda mais interessante para aquilo que a gente está lendo aqui. É que, como nós sabemos, quando Jesus conta uma parábola, nem sempre ele dá o final da história. Nem sempre ele diz o que resultou daquilo ali. Geralmente a história fica em suspenso, exigindo que o leitor, ou aquele que está ouvindo, a audiência daquele tempo, e nós hoje, ao ouvirmos e relembrarmos essas histórias, possamos ser desafiados a dar a nossa resposta, a nos colocar no lugar desses personagens. Talvez você vai se identificar com um ou mais com o outro, mas você precisará dar a sua resposta, porque a resposta desses personagens nós não as temos. Então volte agora seus olhos para o texto, e eu quero fazer 2 perguntas para que durante a leitura você possa aí já procurar a resposta. Jesus está chamando essas 3 pessoas para segui-lo e para, com ele, edificar o reino dos céus. E nós temos 3 situações diferentes aqui. Ao ler o texto, procure
qual destes personagens possivelmente deu uma resposta positiva, ou pelo menos a primeira resposta deu toda a dica de que de fato ele se tornaria um discípulo de Jesus. E a segunda pergunta é, olhando para esse texto aqui, tente perceber se havia realmente uma convicção no coração desses ouvintes, dessas pessoas que estavam ali sendo convidadas ou convocadas por Jesus para segui-lo, se havia convicção de significado, se elas entendiam realmente o que implicava o aceite ou não deste convite de Jesus. Então vamos agora voltar nossos olhos para o texto, Lucas capítulo 9, versículo 57 até o versículo 62, que nos dizem assim: Indo eles, Jesus e os seus discípulos, caminho fora da Galileia para Jerusalém, alguém pelo caminho, no meio da estrada, lhe disse: Seguir-te-ei, Jesus, para onde quer que fores. Mas Jesus, no verso 58, lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. A outra pessoa, quem diz agora é Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu com ele, dizendo: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E aí aparece a terceira pessoa. Outro viajante ali pelo caminho, outro morador de vilas em que Jesus passou, chegou para Jesus e ouviu de Jesus. Não, ouviu da pessoa. A pessoa disse para Jesus: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Colocou uma condição ali, E no verso 62, diz que Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Você já tem a resposta aí da primeira pergunta? Quem desses lhe pareceu que certamente seguiria a Jesus? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Primeiro, segundo, terceiro. Quem acha que nenhum? Estamos todos em dúvida aqui. E a segunda pergunta: qual deles você percebeu que parece ter entendido realmente o chamado de Jesus para segui-lo como um discípulo? Primeiro, segundo ou terceiro? Ou nenhum deles? Vamos orar para que Deus nos dê clareza nesse texto e nós nos sintamos desafiados a dar essa resposta, se realmente somos discípulos, compreendemos o chamado e aquilo que implica o preço desse chamado para a nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado pelo privilégio de estar aqui cultuando ao Senhor com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque sabemos também que há pessoas aqui que foi o Senhor quem trouxe para ouvir o Teu Evangelho e serem despertadas do sono, da dormência espiritual, a fim de que se tornem de fato discípulas e discípulos leais a Jesus. Ó Deus, seja para a edificação dos Teus filhos, seja para transformação em novas criaturas de pessoas que passarão a Te conhecer intimamente, seja para a edificação do Teu corpo, que já recebe na seiva da vida a Tua palavra e o Espírito Santo, seja para aqueles que estão ouvindo o Evangelho e que nascerão de novo. Nós pedimos, ó Pai, que seja para um ou para outro, que Tu nos fales profundamente, que Tu respondas aos nossos anseios e que Tu coloques perguntas certas para que nossa alma desafiada se renda, se entregue e decida caminhar contigo. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, nós temos aqui então esses 3 diálogos, né, com essas 3 pessoas. E nós temos aqui 2 voluntários e uma pessoa que foi recrutada por Jesus. Os 2 voluntários, eles chegam para Jesus e dizem: eu vou seguir o Senhor. Enquanto que essa outra pessoa que está aqui no meio da história, a segunda pessoa, ela é convocada por Jesus: segue-me, né? E aí nós temos aqui basicamente esse aspecto do voluntariado que indica essa força, digamos, centrípeta da missão do Evangelho, daqueles que são atraídos pelo movimento da pregação da palavra para dentro da comunidade de fé, enquanto que esse outro, o do meio aqui, aquele que foi chamado por Jesus, é aquele que representa nesse movimento a força centrífuga de nós irmos até lá, buscar o perdido e chamá-lo para andar com Jesus. De fato, nesse texto aqui, nós temos então um retrato da missão da igreja, daquilo que deveria fazer parte da essência de quem nós somos de fato. Somos uma comunidade de fé que um dia foi atraída e resgatada das trevas para habitar a maravilhosa luz de salvação em Jesus, a fim de que pudesse atrair a atenção e despertar o desejo das pessoas que estão em busca, como cegos tateando no escuro, de razões para satisfazer-lhes a alma, trazer alegria, felicidade, a tão buscada felicidade de se viver ou de se bem viver neste mundo tão difícil. Mas para além desse aspecto da atração, de sermos uma comunidade vibrante, que declara as bênçãos de Deus, que também expressa que no mundo em trevas há sim esperança de vida eterna, nós também somos aqueles chamados para fora, igreja, a fim de que as pessoas possam ouvir o verdadeiro evangelho da salvação e serem libertas de seus cativeiros e se tornem também filhos de Deus, juntando-se ao seu povo. Jesus, então, é esse que está aplicando aqui esta obra de salvação. Ele é esse mesmo, como disse o pastor Robson agora há pouco, o sumo sacerdote, não apenas porque ele intercede pelas pessoas, chamando-as ao arrependimento, mas porque ele se tornaria em poucos dias o próprio sacrifício. Ele se daria cabalmente como condenado pelo meu pecado e pelo seu pecado, a fim de que nós, ao ouvirmos essa mensagem de perdão e de esperança de vida eterna, pudéssemos de fato nos dobrar arrependidos e crentes de que o Senhor e o sacrifício que Ele o fez é suficiente para nos salvar e para nos dar esta filiação irremediável, imutável que nós temos em Cristo com o Pai. Jesus então está no finalzinho do seu ministério, ainda jovem ali, por volta dos seus 30 e poucos anos, 33 anos, e ele traz essas palavras decisivas para pessoas que ele encontrou pelo caminho. Se você observar aqui, no versículo 58, quando ele está contando acerca desse primeiro encontro aí, diz que a resposta de Jesus para esta pessoa que se empolgou ali e disse: Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for, talvez recebeu ali uma resposta inesperada de Jesus, né? Porque se você observar só o finalzinho do versículo 57, talvez você lembre aqui de algum impulso que você recebeu ao perceber a sua situação de pecador e ouvir o convite da graça do Salvador. Eu quero Jesus e eu vou seguir Jesus aonde Ele me levar. Eu estou disposto a abrir mão da minha velha vida, meus velhos vícios, meu pecado, e eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. E aí, quando você se depara com uma tentação severa, uma provação pesada, e você se vê renegociando seus princípios, suas promessas, seus valores, seus votos, você pensa: será que eu vou mesmo seguir Jesus aonde quer que Ele for? E a resposta de Jesus, talvez inesperada ali, está no versículo 58. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós temos aqui, meus irmãos, um significado muito claro para essa passagem, nessas expressões aqui de comparação, né, dos passarinhos e das raposas, sabendo que Jesus de fato era um peregrino, literalmente falando.
Ele andava pelas cidades, ele viajava, né? Muitas vezes ali com necessidades básicas com os seus discípulos, não era patrocinado ou financiado por uma missão judaica, muito pelo contrário, era perseguido pelos judeus, era perseguido pelos romanos, estava ali, de fato, passando por situações de dificuldade, de restrições. E Jesus fala: olha, você precisa saber, eu não quero enganar você, que o prometido, o filho do homem, na expressão que aparece no final do versículo 58, embora fosse uma expressão relembrada ali muitas vezes, especialmente pelos judeus que lidavam com as profecias do Antigo Testamento. Se você lembrar, por exemplo, do livro de Daniel, que está sendo exposto aqui pelo reverendo Robson, no capítulo 7, diz que este filho do homem viria triunfalmente, viria com poder e glória, e todas as nações se dobrariam diante do Filho do Homem, que é esse título divinal, né, que apontava para aquele Messias que viria para reinar sobre céus, sobre terra, sobre as nações, trazendo a paz. Então, talvez havia ali, ou muito provavelmente, entre esses discípulos de Jesus e entre aqueles que ouviam Jesus pelo caminho, esses judeus que olhavam para Jesus e pensavam assim: como que esse se chama Filho do Homem, se eu não o vejo em carruagem, se ele não tem um exército, se ele não tem poder político? Muito pelo contrário, ele é subjugado por Roma, ele quase morreu algumas vezes. Que tipo de filho do homem é esse? E muitos judeus torciam o nariz exatamente porque havia uma expectativa de um rei que viesse governar politicamente os judeus e libertá-los do Império Romano. Mas Jesus então diz: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nem onde repousar para descansar de minhas viagens. Muitas vezes eu preciso dormir em barcos, muitas vezes no chão, encontrar alguma pedra como travesseiro, deitar debaixo de uma árvore, e depois, logo depois, ser perseguido e ter que me mudar de lugar. E é porque você não viu nada ainda do que vai me acontecer em poucos dias, quando todos me abandonarão e eu serei colocado no madeiro maldito para sangrar até a morte. Você quer mesmo me seguir? Você quer mesmo fazer parte disso? E aí, claro, meus irmãos, que esse significado aqui, simples do texto lido, dá essa ideia de falta de segurança, não apenas de moradia, falta de conforto, falta de segurança sobre alimentação, segurança física, bem-estar, admiração e aceitação social. O que é que a família ia pensar de alguém que segue um forasteiro, alguém que não tem habitação, não tem local próprio, vive viajando por aí, dizendo coisas e sendo ameaçado de morte o tempo todo? Mas existe aqui talvez um significado político nessa expressão que Jesus traz aqui ao se referir a passarinhos e a raposas. Há um comentarista, que eu não sei pronunciar o nome aqui, que ele é de origem oriental, e ele diz que nesse significado aqui de raposa, muito provavelmente há um simbolismo dos amonitas, né, que era um povo racialmente aparentado, mas politicamente inimigo de Israel. Inclusive, ele lembra aqui o episódio que Jesus chamou Herodes de raposa, né? E também ele faz um comentário sobre a questão dos passarinhos como uma referência às nações gentílicas, aquelas que não eram judias, né? No simbolismo apocalíptico do período intertestamentário, nesse período aí entre a antiga e a nova aliança, em que vários escritos apocalípticos foram escritos e traziam essa ideia dos passarinhos na revoada, habitando a terra que não lhes pertencia. E provavelmente esse contexto social, embora eu não possa afirmar que esse foi o significado que Jesus também deu a esse texto aqui, mas era essa a situação realmente que muitos daqueles estavam vivendo. Eles estavam em sua terra que não era mais sua propriamente dita. Eles estavam se sentindo estrangeiros na terra que lhes pertencia pela presença ali esmagadora do governo romano. O comentário que outro estudioso da cultura do Antigo Oriente diz, ele fala assim, então, o significado dessa expressão pode ser: todas as pessoas se sentem em casa na terra de Israel, exceto o verdadeiro Israel. E aqui já apontando para aqueles que viriam a ser seguidores de Jesus. As aves do céu seriam os senhores romanos, as raposas seriam os intrusos idumeus, e tomaram a sua posição segura nesta terra. O verdadeiro Israel, porém, é deserdado por eles,
E se você lançar a sua sorte comigo e com os meus, dizendo Jesus, juntar-se-á às fileiras desses deserdados, e precisará estar preparado para servir a Deus nessas condições. Você largará o seu trabalho, você largará a sua vida, você largará seu status social e você vai se juntar a um grupo odiado por todos ao seu redor. Se você, por exemplo, voltar para o capítulo 9, você vai ver nas palavras de Jesus esse sentimento de abnegação total requerida, exigida pelo chamado de Jesus. Veja o que é que dizem os versículos 23 a 26, tão conhecidos de nós certamente. Dizia a todos, quem dizia? Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Talvez eles não soubessem que tipo de cruz é essa, né? Como assim tomar a minha cruz? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem, pergunta Jesus, ganhar o mundo inteiro, dinheiro, fama, poder, influência, status social, admiração familiar, posição segura, habitações seguras, ganhar um mundo de prestígio, de deleite, de prazeres, de alegrias, de satisfações, de conquistas. De que adianta ganhar tudo isso e gozar de tudo que este mundo pode de bom oferecer para nós, se vier a perder ou a causar dano à sua própria alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, titubear entre dois pensamentos, duvidar no coração, dizer sim com a boca e talvez não com a alma, todo aquele que se envergonhar do que Jesus diz e daquilo que Jesus é, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Este é um chamado de absoluta lealdade. Não há aqui espaço para dividir em termos de priorização. Você não pode falar assim, eu vou estar disposto para o Senhor Jesus, porém, quando eu receber esse tipo de chamado, quando eu receber esse tipo de urgência, quando de mim for exigido esse tipo de atitude para colocar ali em bons lençóis situações familiares, quando se exigir de mim que no meu meio social, onde estou inserido, eu tenha certo tipo de comportamento, certo tipo de postura, certos tipos de palavras, nesta hora, Senhor, eu vou fazer algumas concessões. Esse está se envergonhando do Senhor e será pelo Pai e pelo Filho envergonhado na glória quando Ele vier. São palavras de absoluta abnegação, irmãos. O chamado de Jesus é negar-se a si mesmo. Isso já resumiria tudo. Mas Ele lembra que há ainda uma cruz, que não é apenas abrir mão de alegrias, prazeres, satisfações, conquistas, sensações, deleites, fora daquilo que Deus quer. Não é apenas abrir mão do que é bom, é estar disposto a receber aquilo que é ruim, aquilo que dói, é tomar a cruz, é levar sobre si a coparticipação dos sofrimentos de Cristo. E é isso que Jesus está tentando dizer. Você está disposto a ser odiado pelos seus ditos melhores amigos? Você está disposto a ser excluído dos seus jantares familiares? Você está disposto a ser desassociado daquele clube de amizades que tanto se envaidecem pelos contatos, pelo networking, por aquilo que você já conquistou e que lá você precisa se adequar a certos tipos de comportamentos, fazer certas concessões em certos tipos de audiências? O chamado de Jesus é de fato radical. É tornar tudo novo.
As coisas velhas devem ficar para trás. Esse chamado, irmãos, é de fato duro. E Jesus, eu acho assim, magnífico como ele é honesto. É claro que Jesus também disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso a vocês, eu vou aliviar as tensões de vocês. É claro que Jesus multiplicou pães e peixes a uma multidão que sentia fome. É claro que Jesus também acalmou o mar de uma tempestade mortal e salvou os seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé. É claro que Jesus também curou enfermos, abraçou o solitário, o aflito de alma, dormiu ao lado de pecadores, comeu com prostitutas, andou com assassinos, convidou ladrões para o reino de Deus, mas transformando a vida deles ao seu próprio caráter. Porque caminhar com Jesus é tornar-se um com Jesus. O significado de discipulado, que a gente tanto enfatizou no ano passado em nossas aulas de escola bíblica dominical, em alguns outros encontros, nada mais é, meus irmãos, do que aprender ou apreender mais Jesus na vida, no coração, em quem nós somos, e ajudar outras pessoas a apreenderem mais de Jesus na vida. Mas esse é um compromisso em que nós apreendemos Jesus porque nos tornamos unos com Ele. A identidade não é só Kilvin agora, é Kilvin em Cristo. A identidade agora não é a sua história que modelou você e seu comportamento, ou as explicações genéticas, psicológicas, as suas heranças sociais, históricas, familiares, que vão justificar quem você é, o que você diz, como você se comporta, o que você gosta, o que você odeia. Essas coisas compõem sim um quadro de bastidor daquilo que você se tornou até chegar aqui. Mas o ponto de conversão, daquilo que transformou você em uma nova criatura, é a identidade de Cristo. É quem Jesus é. E como você, a cada dia, você e eu, temos nos tornado menos nós mesmos e mais Jesus. É esse tipo de convite. Você está disposto a abrir mão de ser quem você é? Você está disposto a pesar na balança os seus bens, aquilo que você considera de maior apreço ou de maior preço, a fim de ter um tesouro inigualável que não lhe dará talvez o sossego desejado que as riquezas prometem dar, mas que lhe dará descanso para uma eternidade que bem nenhum poderá comprar. É desse tipo de convite de abnegação no presente, para experimentar uma glória futura. Se você avançar, por exemplo, para a segunda carta de Paulo, no capítulo 2, a Timóteo, eu não falei a carta, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Paulo escreveu a várias pessoas, igrejas, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. Paulo, escrevendo a um jovem pastor, discípulo de Jesus, diz assim para aquele jovem: olha, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Soldado em serviço, alguém que está ali em guerra, se ele dividir seu pensamento, e a gente vê muito isso nos filmes, né? Eu gosto muito de filmes de guerra, mas certamente que naqueles filmes a gente vê muito mais romantismo por detrás. Talvez a gente não tenha ali uma realidade tão nua e crua, porque ali você vê muitos soldados divididos ali
né, beijando a foto da esposa, dos filhos, preocupado com a casa, com as coisas que lhe acontecem, e a guerra está acontecendo, os seus amigos estão morrendo do seu lado, e você também poderá ser o próximo, e você está ali dividido entre dois pensamentos. Paulo usa essa imagem do soldado que está em guerra e precisa estar concentrado em seu objetivo de satisfazer a missão, ao recrutamento que lhe alcançou, no sentido de você ser exclusivamente concentrado naquilo que você está ali por realizar. E isso inclui sofrimento. Participa, Timóteo, dos meus sofrimentos, disse Paulo, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo estava preso. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a Cristo que o regimentou. Se você voltar para nosso texto em Lucas capítulo 9, Jesus recruta uma pessoa. Na primeira, acabamos de ver, a pessoa se voluntaria. Ei, eu vou seguir o Senhor. Eu quero essa vida para mim. Jesus fala, você está disposto às consequências, ao custo de me seguir? Nós não temos a resposta. E a segunda pessoa que Jesus encontra aí, no versículo 59, agora é Jesus quem toma a iniciativa de chamá-lo, de recrutá-lo para o seu exército, né? Ele diz somente, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Se você parasse aqui, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que é que você pensaria? Na sua mente ocidental, hoje, agora aqui. Alguém que você fala assim, ei, vamos ali comigo fazer uma viagem. Vamos ali comigo cumprir uma missão. Vamos ali comigo fazer uma visita desafiadora. Vamos ali comigo trabalhar em um projeto muito especial, muito específico, que requer urgência. E a pessoa fala assim, peraí, só um minutinho, deixa eu ir ali, enterrar o meu pai. O que é que você pensa? O pai dele está moribundo, deve estar morrendo, deve estar muito doente, mas assim, peraí, vamos ler agora, a gente já leu, né? Mas vamos ler agora, espera um pouquinho o próximo. Pense agora assim, essa pessoa, se fosse o caso, tá? Tendo o pai moribundo, quase morto ali, muito doente, restinho da vida, o que é que ele estava fazendo no meio da estrada, no meio do mundo, no meio da rua? O que ele estava fazendo ali? Vendo aquele povo diferente, viajantes, uma reca de gente ali, com alguém no meio deles, falando, pregando, ensinando, desafiando as pessoas. Se a preocupação dele, se a prioridade é a urgência nos cuidados finais daquele que o gerou, que é uma atitude legítima, e que é requerida por Jesus, inclusive quando Jesus traz advertências severas contra aquele grupo religioso de fariseus, né, que queriam se mostrar muito religiosos, muito bons, e aí davam dízimo de tudo, até de tempero. Jesus falou, não precisa dar de tempero, dê o dízimo, mas não queira fazer mais do que lhe é requerido, tentando dar uma aparência de mais piedade, quando vocês pecam naquilo que é mais básico. Vocês negam o cuidado com os seus próprios pais. Vocês pegam esse dízimo do tempero e, em vez de comprar remédio para os seus pais, vocês trazem na frente de todos e falam assim, está aqui meu dízimo até do que não deve ser dado. Vocês são hipócritas. Então Jesus nunca condenou o cuidado com os pais. Jesus nunca condenou o cuidado com os seus. Jesus disse sim, nesse mesmo contexto das advertências do custo de seguir a Ele, dizendo, olha, eu não vim trazer somente paz, somente tranquilidade, eu vim trazer poder de decisão, de confrontação a vocês. Eu vim trazer espada para dividir pessoas, a ponto de você se perguntar, eu amo mais a Jesus, a Deus, ou eu amo mais o meu filho? Ou eu amo mais a minha esposa? Ou o meu amor maior é o meu trabalho, a minha carreira, ou a minha saúde? O que é que eu amo mais? Jesus falou assim, aquele que não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, seu trabalho, sua saúde, suas conquistas, não é digno
de mim. Então Jesus, claro, sempre trouxe este apelo de exclusiva lealdade, absoluta fidelidade. Não há espaço para dividir nessa priorização daquilo que é primeiro lugar, de fato, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são demais coisas. São importantes? São importantes. São válidas? Muitas delas são válidas. Legítimas? Boa parte, aquilo que comentamos agora, saúde, família, trabalho, tudo isso é legítimo. Mas não deve ocupar o lugar de Deus. Senão você não será digno de Deus. Mas aqui Jesus observa exatamente essa falha na priorização desta pessoa. Ele fala: deixa-me sepultar o meu pai primeiro. Mas ele não está com o pai, ele está aqui no meio da rua. Então, muito provavelmente, pela resposta de Jesus, agora sim, no versículo 60, Jesus volta e insiste com ele. E diz: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Parece uma coisa assim, meio mal educada, assim, né? Meio ríspida, meio assim, né? Sem sensibilidade. Só que ele fala: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Interessante aqui, porque essa ideia de sepultar os mortos, lendo esses comentaristas, inclusive um deles, quero indicar para vocês, é um livro muito antigo, é difícil de achar, talvez você encontre aí em alguns sites de sebo, essas coisas assim, de Kenneth Bailey, que é as parábolas de Lucas, né, acerca de Jesus. E aí ele morou por muitos anos em aldeias árabes, né? Ele mergulhou por mais de 30 anos na cultura do Antigo Oriente Próximo ali, conversou com várias comunidades, leu vários escritos e teólogos destas origens, né, orientais. E ele diz: olha, na verdade, isso aqui se tornou quase que um jargão na cultura antiga. Dizer: deixa-me sepultar primeiro o meu pai ou a minha mãe, é dizer: deixa que eu acompanhe o final de vida dos meus pais, não importando se estava doente, próximo de morrer, se era algo iminente de acontecer, mas era uma declaração de respeito, que não implicava necessariamente na presença física na mesma casa, mas na honradez de acompanhar, de dar satisfação ao pai, de não abandonar os seus genitores e de prestar-lhes cuidados, os devidos cuidados que lhes são exigidos pela cultura e especialmente também, como acabei de falar, pelo amor cristão. Então, quando alguém diz isso, quando alguém fala: eu vou sepultar o meu pai, eu vou cuidar da minha mãe, essa pessoa está querendo dizer que ela não vai abrir mão do respeito de acompanhar os seus pais durante o resto de vida que Deus dê aos seus pais. Então aqui fica indefinido esse tempo, essa cronologia apresentada como condição para essa pessoa seguir Jesus. Deixa-me cuidar dos meus pais por quanto tempo? Quando será que seus pais vão morrer? Não se sabe. Então, na verdade, é mais ou menos aquele tipo de resposta que você deve ter ouvido já em algum momento, de algum jovem ou adolescente, alguma pessoa em meia idade, que diz assim: tudo bem, eu sei que o caminho é esse, eu sei que é Jesus, eu sei que é Deus, eu sei que eu tenho que ir para a igreja, eu sei que eu preciso levar meus filhos para a igreja, eu sei que minha esposa está me chamando para ir, eu sei que... Mas deixa passar algumas coisas aqui, deixa eu ajeitar algumas coisas, deixa eu consertar algumas questões familiares, algumas coisas lá do trabalho, porque há coisas que eu não posso mexer agora, então eu preciso deixar um pouquinho de lado, e vai ter um tempo em que as coisas vão se acalmar um pouquinho mais. Ou se você pensou nisso quando adolescente e jovem, deixa eu curtir um pouquinho a minha fase de juventude, meu corpo todo durinho ainda, minha beleza não enrugada, e eu ouvi isso de um grande amigo meu, já contei aqui testemunho para alguns colegas, que ele disse isso para mim, ele fez: que eu sei que o caminho é esse, a gente é adolescente, indo para a igreja juntos, eu sei que o caminho é esse, eu tenho convicção. Ele ia para a igreja com a gente, dominicalmente, participava de acampamento, tudo. Ele falou: mas eu não quero para agora, há muita coisa que eu quero experimentar agora.
depois, e eu sei que é arriscado, mas depois eu verei como trazer essa mudança de vida que me é exigida por Cristo. Há muitas razões, talvez não tão expressas claramente, talvez lá no nosso íntimo, ou então existem alguns motivos que não são assim tão indignos de cara. Talvez tenha aparência de coisas dignas, boas, mas que ao serem colocadas em sobreposição à urgência do chamado que Cristo nos faz, se tornam iníquas, pecaminosas e mortais. Jesus então olha para aquele jovem e diz: não faça isso. Ou para aquela pessoa de meia idade: não faça isso. Ou para aquela pessoa que já tinha sua família criada e seus pais já eram idosos, e diz: olha, aos mortais sempre haverá alguém que providencie um funeral, mas para você implica que você venha após mim pregando o reino de Deus. Há muitas desculpas, irmãos, que nós temos total capacidade e criatividade a dar para seguir os passos que sabemos que devemos dar. Não apenas eu me refiro aqui à mudança para a conversão, mas talvez aquela mudança de compromisso, de envolvimento na obra, de serviço, do tipo de soldado que não brinca, não divide-se em serviço, mas que está sempre disposto, dizendo: eis-me aqui, Senhor. É prioridade seguir ao Senhor, conhecer o Senhor, ser um missionário do Senhor, aonde o Senhor me colocar, custe o que custar. E Jesus então diz que de fato segui-lo implica em edificar o reino de Deus. Não há possibilidade, fora do discipulado, do apreender Jesus, se parecer com Ele e ajudar outras pessoas a se parecerem mais com eles, não há outra prioridade, não há algo mais importante do que isso na minha e na sua vida. E tudo que Deus colocar em nossas mãos, nossos talentos, nosso tesouro, tudo aquilo que nós somos, nosso tempo, tudo isso deve ser investido de forma intencional para manifestar o reino de Deus, os seus valores e a sua mensagem urgente. E aí no versículo 61, então, vem a terceira e última pessoa que Jesus encontra, e agora trata-se novamente de um voluntário, alguém que se dispõe e diz assim: ei, eu vou, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Mas ele também dá uma desculpa e coloca aí uma condição, parecida com essa anterior, né? Na primeira, foi Jesus, né, quem colocou ali aquele aviso, aquela advertência: você está disposto mesmo? Você sabe o que você vai enfrentar? Você sabe a rejeição que você vai ter, as dificuldades, inclusive financeiras? Você está disposto a isso? É Jesus quem adverte. Na segunda, é a pessoa quem dá a desculpa de cuidar da velhice dos seus pais e depois disso retornar para seguir a Jesus, se tivesse a oportunidade. Lembrando que Jesus, em poucos dias, já não estaria ali. Só que agora o terceiro e último, né, ele mesmo se apresenta e diz: seguir-te-eis, Senhor. E esse Senhor aqui é reconhecendo, com S maiúsculo, que trata-se de alguém que não é um mero mestre, não é um mero rabi, é alguém divinal, Senhor, Adonai, Kyrios, alguém que tem autoridade absoluta. Deixa, Senhor, eu vou seguir-te, não importa aonde, eu vou com o Senhor. Porém, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E aí Jesus lhe replicou dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Eu estava dando uma rápida pesquisa de como funcionava essa atividade do arado, né, nesses tempos aqui, primeiro século, e na cultura oriental ali antiga, e era um trabalho assim super meticuloso,
muito desgastante, detalhista, e que tinha algumas etapas, cerca de 4 etapas, não vou lembrar exatamente na sequência, uma após a outra, mas havia uma preparação inicial, havia depois que cavar alguns sulcos, né, aquelas brechinhas para que a água pudesse regar certamente com boa quantidade as sementes que seriam colocadas. Depois tinha outros sulcos que eram feitos para servir de drenagem, para essa água não se acumular em certos pontos, né? E aí depois tinha o depósito daquelas sementes, depois passava-se fechando aqueles espaços para que as aves não comessem aquelas sementes. Então, era assim um processo bem desgastante e que era um boi, né, ou um par de bois ali que puxava esse trabalhador e ele ia de costas para o sentido que o boi puxava, segurando ali um objeto, né, de madeira com uma ponta ali mais fina, e ele ia fazendo com aquelas pontas, né, o arraste ali da terra, de forma que ele não pudesse pressionar tanto para cavar muito os sulcos, mas também não poderia errar o caminho para não trazer ali um erro, né, na sequência desses sulcos que eram cavados. Não, ele tinha que realmente estar muito concentrado, ele não tinha como olhar para o lado, olhar para trás, que no caso era olhar para onde o boi estava indo, para frente assim, né? Ele tinha que ficar ali, mirando entre as pernas do boi, o seu instrumento ali, seguindo ali aquela raia como um nadador que vai naquela raia certinha, para poder passar o primeiro processo, voltar, passar o segundo processo, e assim por diante. Então, assim, era um trabalho que exigia concentração e dedicação exclusiva. Talvez por isso, ou certamente por isso, Jesus usa essa figura aqui da agricultura para ilustrar o que é esse chamado, quando aceite, daqueles que querem seguir a Jesus. Não dá para olhar para trás. Não dá para dividir este trabalho com qualquer outro. Não dá para ficar ali sendo puxado pelo boi olhando o WhatsApp. Você vai errar os sulcos, vai ficar um negócio, vai destruir todo o seu trabalho. Não dá nem para você admirar um pouco da paisagem, aquilo que já foi feito. Você precisa estar focado naquilo que você foi recrutado a designar. Pois é assim que Jesus responde a essa terceira pessoa, dizendo: você quer fazer o trabalho, você quer arar a terra, você quer semear o evangelho, você quer pregar o reino dos céus, você quer me seguir, mas você quer dividir isso, você quer dividir esse tipo de decisão com algo que também é importante, mas você quer voltar para casa olhando para trás. Você já saiu de lá e veio até aqui dizendo: eu vou em frente, eu vou seguir o Senhor, mas agora você está desejoso de voltar atrás. E certamente aqui, nessa palavra despedir-me dos de casa, ela aparece aqui 4 vezes no Novo Testamento, Paulo usando 2 vezes, Jesus a utiliza por 2 vezes. E todas elas trazem realmente esse significado de despedir-se. Só que no contexto aqui, em que as pessoas estão dando desculpas para não seguir a Jesus naquela hora, eu pergunto a você, faria sentido se essas palavras aqui, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, se esse despedir-me aqui fosse aquele tipo de despedida em que você chega e fala assim: estou indo, adeus, olha, eu vou seguir Jesus, fiquem na paz, quem sabe darei notícias aí nos próximos dias, tchau. Porque que tipo de despedida é essa que impede a pessoa de acompanhar um grupo de pessoas que está caminhando nas vilas, parando para pregar, para se alimentar? Se fosse só, eu vou ali rapidinho, vou e volto, sabe aquele bate e volta, eu vou ali dizer tchau, pegar um mochilão e cair na estrada com o Senhor, certamente que Jesus não condenaria. E esse despedir-me aqui, inclusive, com esse mesmo comentarista, Kenneth Bailey, ele traz essa ideia de que aqui não é o tipo de despedida informal, é um tipo de pedido de autorização. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa introduz a fala de forma, assim, piedosa e até submissa, eu seguir-te-ei, Senhor, eu seguir-te-ei, tu que tens a autoridade sobre a vida, sobre as decisões humanas, eu vou seguir ao Senhor. Logo depois, diminui a força
diminui o poder da sua expressão por aquilo que está no seu coração, revelado em suas palavras. Deixa-me primeiro ir em casa conversar com os meus pais. Esse historiador e comentarista também diz que uma vez ele estava tendo uma aula num seminário com vários árabes ali estudando, e quando um dos professores foi expor esse texto aqui, eles ficaram assim bem, surpresos com o uso da palavra que foi usada aqui, a palavra grega apotasso, que traz esse significado de despedir-se, mas que tem na raiz tasso, o arranjar, ajeitar, configurar, consertar, alguma coisa de arranjo, de conserto assim. E aí traz essa preposição como sufixo também, que muda um pouquinho o significado, seja para intensificar a ação, uma coisa de mais elaboração, seja também para assumir esse significado de pedir autorização. Então você vai se despedir, você vai arrumar as coisas, você vai arranjar ali, você vai colocar as coisas em seus devidos lugares, você vai deixar as coisas ali combinadas, mas para isso, referindo-se a aqueles que têm autoridade sobre você, seus pais, isso assume não apenas um aviso, estou indo, arrumei aqui as coisas e tchau. Trata-se de um pedido de autorização. Posso ir? Ele conta que, mesmo numa situação de alguém que já é independente financeiramente, ele conheceu lá um jovem empreendedor com seus 40 anos, que já tinha saído da aldeia, já estava vivendo na metrópole, já tinha sua independência, já geria sua vida, seus negócios, mas que ao receber uma proposta de mudança de emprego para ir para outra cidade, ele foi para casa despedir-se do seu pai. A mesma palavra usada aqui no contexto oriental, dizendo: eu posso ir, papai, o senhor me abençoa. Na cultura oriental, a figura do pai é tão importante que muitas vezes é ligada a uma figura divinal, de alguém que tem uma submissão tão cara, tão respeitosa, tão reverente, que se mistura à devoção que algumas pessoas dão a Deus. Então essa pessoa, ela não vai apenas para dizer assim: pai, vim aqui te avisar sobre a minha decisão, eu vim aqui pedir a bênção do Senhor sobre esta decisão. Ele poderia não dizer isso, ele poderia tomar suas próprias escolhas, porque ele já é um homem adulto. Mas nesse caso da história, esse jovem saiu do seu lugar, foi até seu pai, contou toda a sua proposta, as suas ideias, e pediu a bênção do seu pai para poder fazer essa mudança. Então, nesse contexto aqui, meus irmãos, imagine alguém que olha para Jesus e diz assim: tu és Senhor, tu és Deus, não há ninguém, não há nada que se compare ao valor de estar contigo. Tu és o bem mais precioso. Como Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos? E a pessoa chama Jesus de Senhor. Mas esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Jesus ficou sozinho, não apenas Pedro, João, Tiago, André e todos abandonaram Jesus, tendo andado com Jesus por 3 longos anos, 3 intensos anos, 3 anos em que eles viram a divindade encarnada, sentiram as mãos miraculosas de Jesus a levantar mortos, em que eles viram Jesus revelar a glória do Pai. Aqui no 2 capítulos antes, a gente tem aqui a história, não no capítulo anterior, capítulo 9, a gente tem a narrativa da transfiguração de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam lá quando viram os céus, por assim dizer, beijando a terra, a glória de Cristo ali, tomando o seu corpo em algo glorioso, uma luz inigualável, descendo ali do céu Moisés, Elias e o Pai dos altos céus falando: este é meu filho, a ele ouvi. Pedro fica tão impressionado e fala: vamos viver aqui para sempre, vamos armar 3 tendas aqui, vamos morar aqui, porque o céu está aqui. Esse mesmo Pedro, que instantes depois
Disse: Senhor, eu vou para onde o Senhor for. Estou contigo e não abro. Esse Pedro que sacou da espada, quase decepou mal com o soldado lá, foi aquele que covardemente negou para pessoas simples, inclusive para mulheres que na cultura antiga não tinham assim essa relevância como testemunha de acusação. Ele disse: não conheço não estava com ele não, viu? Aquele meme, né? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Esse é o mesmo Pedro que disse que estaria com Jesus para sempre. E Jesus aqui faz então uma pergunta, e eu não sei com quem você se identifica mais. Se é com o primeiro personagem, que talvez está preocupado em seguir Jesus de todo o coração pelo desconforto, pela insegurança social, financeira. Se você vai ter que abrir mão de relacionamentos, de negócios, de propostas, de prazeres, para viver desconfortável, certamente você não vai passar pelo mesmíssimo sofrimento de Jesus, que não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque além de tudo ele era perfeito e não merecia passar pelas nossas imperfeições aqui nessa vida. O maior sofrimento estava sobre ele. Mas se você se identificou com o segundo aqui, em que você considera seus pais, a sua família como o seu bem mais precioso, e aqui eu digo, meu irmão, pense numa tentação. Para quem foi pai recentemente, quem aqui tem filho abaixo de 2 anos, só para eu ter uma ideia? Quem tem filho abaixo de 2 anos aqui? Acho que a maioria está aqui, ó. Eles devem estar lá no berçário. Pense numa tentação, pastor, a gente amar mais nosso filho do que as demais coisas, e até mesmo do que o Senhor. A gente acha que é a maior dádiva. Eu lembro muito, e você também se lembra da sua mãe dizendo a você. O pai eu não lembro não, mas a mãe dizia isso. Desde quando você for pai, você vai saber o que é isso. Ou desde quando você for mãe, né, para as meninas, você vai saber o que é isso. O que é um amor de mãe, o que é um amor de pai. O que é que a gente faz, como a gente se sacrifica, como a gente não dorme, não come, não faz mais nada, em prol daquela coisinha ali que dá um trabalho. Alguns não, né? Tem uns filhos aqui que eu fico, Jesus, que inveja, dorme 12 horas por dia, os cochilos duram 2h30, dá tempo de fazer tudo, né? O filho só faz comer e dormir. Então um desses assim dá para a gente criar uns 8 de uma vez, né? Mas tem uns que são mais animados, mais elétricos, e ainda assim a gente faz tudo. Às vezes a gente fica assim, meio cansado. Rapaz, será que era para ter sido agora mesmo? Será que é assim mesmo? Será que esse filho é normal? Será que eu tenho um problema? Será que... Rapaz... E aí a gente descobre uma força que a gente sabia ou pensava que não tinha, um amor que a gente não conhecia. A gente conhecia o amor de ser amado, mas não no nível quando a gente passa a amar o amor que recebemos quando filhos. Então é difícil você olhar para aquela sua criança, né? E cantar como a gente de vez em quando canta aqui, Castelo Forte. Como, eu acho que é a terceira estrofe, como isso ganhou um significado muito mais duro quando eu canto hoje. E se eu perder família, bens e prazer, e se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Quantas vezes eu me peguei pensando sobre isso? Em dias de fragilidade emocional, dias de questionamentos de fé, em dias de provações que nos humilham, você parar e pensar assim, eu queria pensar em alguma coisa boa aqui, que me desse tranquilidade, me desse paz, perspectiva de futuro. Aí você olha para o seu filho e você diz, eu vou concentrar-me nele, para que essa nuvem escura de maus pensamentos, de decepções e frustrações, fique em segundo plano. Eu vou focar no meu filho. E você consegue cantar. E se eu perder tudo, perder minha família, meu filho, a minha mulher,
Ainda assim cantarei que sou feliz com Jesus, sempre sou. Um filho mexe tanto com a gente, porque eu acho que é algo que Deus permite que, como pais, experimentemos. Você já pensou dar o seu filho por amor de pecadores, como eu, como você, como os colegas do seu trabalho, como os seus familiares, como as pessoas que te fazem mal, que te perseguem, que colocam casquinhas de bananas para você se envergonhar na sua escola, na sua universidade? Você daria seu filho único em favor dessas pessoas? O Pai, por excelência, deu. O Pai perfeito, que está longe de ser esse aqui, ó, deu. Deu de uma forma absoluta, sem reservas, a ponto de ouvir o clamor do seu filhinho: Pai, se possível for, não me deixe morrer, não me deixe ir para a cruz, não me deixe ser arrancado da tua presença. Pai, dá um jeito, eu sou teu filho, eu estou aqui, Senhor, não me abandone, não me deixe. E o pai dizer: vai ter que ir, filho, você vai ter que ser sacrificado. E o filho novamente: Pai, por favor, Pai, por favor, se possível for, passa de mim este cálice, por favor, Pai, ainda há tempo, o Senhor pode, o Senhor é todo poderoso, há um jeito de me livrar. E o pai olha para o seu filho tão amado, não com o amor que eu amo, que é um amor imperfeito, egoísta, muitas vezes consumista, um amor de esperar recompensas, de sorrisos, de carinhos, de abraços, de conquistas, de se ver realizando-se nas tarefas do filho, nas conquistas do filho. Não esse tipo de amor que olha muito mais para a gente. Concorda comigo? Não poucas vezes. Um amor perfeito, de um pai perfeito, de um relacionamento eterno, Deus Pai e Filho unidos por toda a eternidade. E o filho agora está prestes a morrer da forma mais injusta, mais suja, mais dolorosa, mais sangrenta, mais terrível, a ponto de envergonhar os céus, que fecharam os olhos e tudo ficou escuro. E o pai olhar e dizer assim, pela segunda vez: não vai ser possível, meu filho, salvar você da cruz. Você vai ter que ir para a cruz. E pela terceira vez o filho volta-se ao pai e diz: Pai, se possível for, eu sei que eu vim para isso, eu me dei voluntariamente a isso, mas se houver um jeito, Senhor, de que eu não seja arrancado do Senhor, que eu não receba a ira do Senhor, com toda a impiedade, toda a justiça, toda a miséria, toda a violência, todo o abuso, todo o desamor, toda a promiscuidade, toda a depravação de toda a humanidade sobre mim, esmagando-me até a morte, Senhor. Se tiver um jeito de eu não me tornar aquilo que é mais odioso para o Senhor, me tornar pecado que nos separa, Senhor, se houver um jeito, Senhor, livra-me, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E assim, o pai vê seu filho ser arrastado por mãos iníquas, ter suas vestes rasgadas, sua vergonha mostrada, ver o autor da vida, o criador de todo o universo, se tornando indefeso para sofrer a angústia que o levou até o último suspiro a derramar cabalmente o seu sangue por pecadores que nunca
o fizeram por merecer. É por isso que o custo é alto. Você percebe a seriedade do chamado de seguir a Jesus? Essas pessoas não tinham, meus irmãos, eu tenho convicção, a mínima ideia do que estava por acontecer. Se os discípulos que andavam com Jesus dia e noite, ouvindo pregação de Jesus, em palavras anteriores aqui, se você vir aqui o capítulo 9, ele está falando sobre a necessidade de morrer, a predição de sua própria morte. Veja aí o capítulo 9, versículo 20, quando Pedro fala: Tu és o Cristo de Deus, Tu és o Senhor, eu vou te seguir. Jesus, porém, verso 21, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. É necessário. Se tais discípulos, ouvindo tudo isso, vendo os sinais, foram capazes de abandonar Jesus, descrendo de todas essas promessas, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai triunfar sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a nossa miséria, ele vai nos libertar não da política romana, mas do império das trevas. Nós seremos nele almas viventes, eternamente purificadas, santificadas, reinaremos com ele nos altos céus. Se estes que pareciam ter uma fé vibrante a ponto de expulsar demônios, pregar o evangelho aos pobres e curar enfermos, se veem agora envergonhados, quanto mais aqueles que nunca viram Jesus. Por isso que o desafio para nós nesta noite, meu irmão, minha irmã, é perceber o tipo de bem que a vida unida a Jesus, que tipo de valor, que tipo de lugar isso ocupa o nosso coração. Será que essa decisão de seguir a Jesus submete você a uma dúvida sobre valer ou não a pena diante das coisas que você vai ter que abrir mão? Ou será que você, ao observar a espada de Jesus dividindo filho de mãe, esposo de esposa, no sentido de ame-me mais do que você ama seu filho, sua esposa, seu trabalho, sua própria vida, será que isso submete a sua decisão de seguir Jesus pelo fato de você ter que ressignificar, revalorizar, reprecificar, se pudéssemos dizer assim, os relacionamentos que você tem horizontalmente? Ou será que você se identifica com essa última pessoa que diz assim: Deus é muito importante, Deus é Senhor, Ele é Deus, o autor da criação, autor da salvação, mas há algumas coisas, a minha família, os meus pais, eu preciso colocar debaixo da aprovação deles a minha decisão de seguir a Jesus. Se meu pai e minha mãe concordarem que eu seja um discípulo, uma discípula de Cristo, se eu receber a bênção de mudar de religião, aí eu vou seguir de todo o coração. Se eu for aprovado pelos meus, aí sim, eu digo sim, eu vou, Jesus. Eu queria que você pudesse se colocar diante não apenas dessas possibilidades de dúvida, para renderizar no seu coração esse chamado, para medir o nível de comprometimento que você tem, que você já teve, ou que você gostaria de ter na sua vida com Cristo. Mas eu queria também, de forma muito especial, mas não menos séria, falar com você que talvez tenha tomado esse tipo de decisão voluntariosa, do tipo assim: acabou a pregação,
você foi até o pregador e disse: eu quero esse Jesus, eu aceito Jesus. Ou se você foi chamado pelo pregador, que fazendo-se boca de Deus, disse: siga a Jesus, venha a Jesus, siga e pregue o reino de Jesus. Se você levantou a mão naquele apelo, está aqui, Senhor, eu aceito Jesus. Você talvez tenha ido à frente na igreja, talvez você tenha recebido uma oração do tipo assim: Senhor, e você repetia: Senhor, e a pessoa dizia: escreve agora meu nome no livro da vida, e você dizia: escreve meu nome. Talvez você nem sabia o que era livro da vida, e você orou, e a pessoa terminou e disse assim: pronto, você agora é crente, você agora está unido a Cristo, você agora é evangélico, procura uma igreja para desenvolver sua fé. Mas desde então você se percebe em choque, em pontos de dureza de coração, que lhe fazem duvidar se aquela decisão de outrora foi de fato de todo o coração, ou se foi um passo emocional, ou se talvez foi uma satisfação familiar. Eu quis dar uma alegria à minha mãe antes da bichinha partir. Eu quis dar o exemplo para os meus filhos, porque, ele vendo que eu vou, ele vai também. E aí, na lida da vida, você se percebe dividido, titubeante entre dois pensamentos. Se essa é a sua situação, meu irmão, minha irmã, a semelhança do que aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles passaram a pregar o Evangelho, e diz o texto que ao final 3.000 pessoas foram até Pedro, até os discípulos, até os perguntaram assim: o que é que eu tenho que fazer? E agora? Eu entendi essa mensagem. E aí Pedro falou assim: arrependa-se, creia no Senhor Jesus, seja batizado. Então, se você percebe que precisa decidir verdadeiramente por seguir a Cristo de todo o seu coração, de reprogramar toda a sua escala de valores, a decisão só pode ser tomada por você. E se ela for honesta, sincera, aí você vai desfrutar da glória que Jesus prometeu àqueles que se negam e tomam sua cruz para segui-lo. Ele não se envergonhará de você e não lhe constrangerá quando você estiver diante do Pai. Ele vai dizer assim: esse aqui eu conheço, Pai. Esse aqui andou comigo lá na terra. Esse aqui abre mão de muita coisa. Esse aqui sabe o que é padecer. Esse aqui é coparticipante dos meus sofrimentos. Esse aqui é um bom soldado que não brincava em serviço. Ele é falho, ele é pecador, ele errou, ele se precipitou muitas vezes. Depois de crente ele caiu em tentações, ele se envergonhava, mas ele voltava e se levantava de novo e pedia perdão e cria de novo. E de novo, e aqui está em perfeita estatura. Ele foi fiel no pouco, sobre o muito ele desfrutará. Deixa, Pai, que ele entre no gozo do Senhor. O preço é alto, o custo é inigualável, mas a glória é insuperável. Deus, nosso Pai, somos a audiência do Senhor, Pai, nesta hora em que o Senhor falou conosco. Falou de maneira coletiva, todos ouvindo as mesmas palavras, mas cremos que Tu também falaste de maneira particular, específica, a cada pessoa deste lugar, a cada pessoa que ouviu a ministração desta palavra. E eu creio que o Senhor conhece todos os ouvintes aos quais essas palavras encontraram guarida no coração. O Senhor sabe nossa história, o Senhor sabe quem são nossos ídolos, o Senhor conhece nossos maiores amores, nossas tentações. Tu conheces, ó Pai, o vagar de nossos pensamentos que muitas vezes estão
dirigidos ao reino do Senhor, à edificação do reino de Cristo, e muitas outras vezes estão voltados para nós mesmos, para nossas vaidades, nossas conquistas, nosso consumismo, nossos prazeres, nossos sonhos, nossos planos. Tu sabes, ó Pai, quão inconstantes somos, ó Deus. Portanto, Pai, a oração que fazemos aqui em uníssono é: tem misericórdia de nós. Somos pecadores. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas questões, dúvidas, não as dúvidas sobre aquilo que o Senhor não revelou, mas as dúvidas de seguir ou não ao Senhor, no dia a dia, nos relacionamentos. Faz com que vivamos, ó Pai, para o Teu inteiro agrado, diante da Tua face, ainda que entristecidos, esbofeteados pelas privações e provações da vida, que ainda assim haja um sorriso da alma que se deleita em ser cuidada pelo Senhor. Que o Senhor possa visitar, ó Pai, cada um de nós nesta hora, trazendo cura, trazendo renovo de forças. Reanima-nos, ó Pai, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Faz com que sejamos leais ao Senhor, que possamos ter uma vida devota, e tudo o que fizermos e empreendermos, possamos buscar a autorização do Senhor e a glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.